Olá, meu nome é Lucas do Rigon e eu quero trazer aqui neste vídeo um assunto para nós pensarmos juntos. Depois deixa aí seu comentário, fale o que você acha, dê sua opinião. E o assunto de hoje é país laico. Tá? É um assunto que tem sido falado, ventilado em vários lugares ultimamente, mas que algumas pessoas não entendem exatamente do que se trata. O Brasil, graças a Deus, hoje é um país laico. E o que significa isso? País laico é quando o país, as leis cíveis, as leis de cidadão comum do país, não estão conectadas, não estão ligadas às questões religiosas, não estão ligadas às leis religiosas, ok? Num país laico, as leis civis e os direitos civis são controlados pelo governo, são controlados sem interferência da religiosidade nas leis. E num país laico, a separação entre igreja e Estado é essencial, tá? Mas antes, para entendermos melhor isso, deixa eu explicar para vocês o que é um país não laico. Então, por exemplo, o Brasil ele se tornou laico a partir da Constituição de 1890, logo depois da proclamação da República. Antes disso, o Brasil não era também um país laico, era um país que, na sua lei, era um país católico, tá? E o que aconteceu? Em 1850, na década de 50 do século de 1800, começaram a chegar os primeiros protestantes, os primeiros evangélicos aqui no Brasil. E durante esse período, dos primeiros protestantes até 1890, quando o país se tornou laico, claro, até que essa lei pegasse, esse hábito se mudasse no Brasil, mais algum tempo durou. Mas nesse período, o que acontecia? Os protestantes, os evangélicos, eram perseguidos no Brasil e alguns dos seus direitos eram limitados. Graças a Deus no Brasil a questão não foi tão séria assim, como em outros países. Mas, só para se ter uma ideia, o casamento, a lei que dizia que elas eram casadas e também a certidão de nascimento, não havia no Brasil uma regulamentação, uma lei, que isso fosse feito pelo processo civil de cartórios ou do governo. Isso era feito pelas igrejas, no caso, na época, a Igreja Católica. Então, quando alguém nascia, o registro de batismo da Igreja Católica valia como registro cível, para a pessoa poder também se tornar uma cidadã. O registro de casamento na igreja era o que valia para o país considerar aquela pessoa casada. Na hora de morrer também, para enterrar, era a igreja que controlava os cemitérios, os locais de enterro. Tá? E quando alguns protestantes que vieram para o Brasil, que começaram a se converter no Brasil, passaram a necessitar do seu registro de nascimento, ou então do registro de casamento, ou então um local para enterrarem seus mortos, durante esse período eles não podiam. Alguns chegaram até que chegaram a precisar enterrar seus mortos em valas, porque civilmente o Brasil ainda não cuidava, a lei brasileira, o governo não cuidava dessas coisas. Entendia-se que quem tinha que cuidar disso era a igreja, era a religião, então essas pessoas acabavam não tendo direito a um enterro, não tendo direito a um registro civil de casamento, não tendo direito a um registro de nascimento, porque se as pessoas não fossem daquela religião católica que fazia esses registros, naquela época isso, então não era tido como válido. O Brasil não era laico nessa época, o Brasil era um país oficialmente de religião católica. Bom, em um país laico atualmente, como hoje, graças a Deus, é o Brasil, as leis e a religiosidade andam separadas. Por isso que quando você vai casar no cartório, para estabelecer a sua união no aspecto legal, tá ok? Mas a questão religiosa você faz na sua religião, na sua escolha. E quando você casa no cartório, a religião da sua escolha não tem nada a ver com o fato de você ali ter o seu registro, o direito ao seu registro de casamento, tá ok? São coisas separadas. Isso é um país laico. Num país não laico, a exemplo do Brasil de séculos atrás, ainda hoje alguns não são, por exemplo, em casos mais graves, em casos mais sérios, suponhamos que o país estabeleça que a religião oficial é o islamismo, como tem alguns que ainda ocorrem. Eu não tenho conhecimento de algum país moderno que tenha religião oficial o cristianismo, nesse modelo de antigamente. Mas o islamismo parece que alguns países ainda não têm. Nesses países, por regra civil, por regra do governo,
Você se converter a outra religião é considerado até traição. Traição ao governo, você deixa de ser um cidadão. Então, num país não laico, imagina só você tendo uma religião ou querendo seguir uma religião, querendo expressar a sua fé numa religião que não seja oficial, você não poderia colocar os seus filhos numa escola pública, não teria direito a hospitais, não poderia ter um registro de casamento válido. Então tudo isso é característica de um país não laico, um país cuja religião seja oficial e quem estivesse fora dessa religião, fora da religião oficial, fosse considerado um não cidadão, fosse considerado uma pessoa que não tem os direitos de cidadão, ok? Então não confundam quando se fala no Brasil, por exemplo, de pessoas que mesmo estando em posições de governo ou qualquer lugar, queiram expressar sua fé. Expressar sua fé não é uma questão proibida ou que tem a ver com a situação de ser um país laico. País laico é quando a lei não está conectada à religião e os direitos do cidadão andam separadamente da religião. Ou, trocando em miúdos, a pessoa tem seus direitos mesmo que ela não seja da religião oficial. Ou ela tem os seus direitos de qualquer religião que ela seja, que ela professe, qualquer religião que ela escolha seguir. Aliás, no país laico, a principal característica é essa: liberdade para escolher a sua religião, para escolher a sua fé. Se você morasse num país não laico, você teria que escolher entre seguir a religião forçadamente, a religião que aquele país tem, para poder ter os seus direitos civis, ou não escolher aquela religião e por uma questão de fé escolher a sua opção, mas submeter-se a ser colocado como um cidadão de segunda categoria, perseguido, marginalizado por perder os direitos civis. Entenderam como é complicada essa questão de país laico? Então não é apenas uma situação em que a pessoa não possa, o país é laico, eu não posso expressar minha fé. A autoridade pública ou então ali o político não pode dizer a fé que ele tem ou de que religião ele segue. Não tem nada a ver com isso. Todo mundo pode expressar, inclusive o fato de ser laico permite que a pessoa expresse a sua fé. Permite que a pessoa manifeste sua escolha, diga da sua fé. O que ela não pode é impor para todos seguirem a mesma fé. Cada um tem que fazer a sua escolha, ok? Imagine, por exemplo, numa escola onde a professora de português resolva usar ali um texto da Bíblia, que é de uma questão cristã, né, evangélica, católica, mas o texto da Bíblia que é um texto cristão, e ela queira usar ali um exemplo de um texto bíblico, que a Bíblia tem história, tem poesia, a Bíblia tem narrativas, aliás, histórias fantásticas, e ela queira usar isso como exemplo de um texto, para uma análise de português mesmo, independente da fé. Não tem problema nenhum. O fato de sermos um país laico não impede a pessoa de usar uma literatura de uma religião, assim como nós costumamos usar literaturas de outras manifestações religiosas, ok? Muitas festas populares estudadas no folclore são manifestações religiosas de determinados povos. E normal, estamos apenas estudando a cultura. E isso pode ser manifestado. Uma professora de português pode usar um texto bíblico, assim como um texto de Machado de Assis, assim como um texto que fala de uma cultura afro, como por exemplo a história do Saci, para que aquele aluno possa se desenvolver culturalmente e usar aquele exemplo. Isso não é proibido. O que esta professora não pode é fazer ou forçar o aluno a acreditar na sua fé. Forçar o aluno ou forçar uma pessoa a querer seguir aquilo que ela acredita. Isso não pode nem no aspecto religioso, nem no aspecto político. A pessoa não pode forçar a outra a seguir aquilo que ela quer, aquilo que ela acredita. Agora, as pessoas no geral podem manifestar a sua opinião, ok? Só temos que entender que, por exemplo, no caso da professora, numa sala de aula, ela até pode usar o texto cristão como exemplo de texto. O que ela não pode é pregar e falar sobre aquele texto no seu aspecto religioso. Ela vai usar o texto no seu aspecto poético, narrativo, né? E olha, que eu creio nisso, eu acredito nisso, eu acredito que a religião deve ser ensinada nos locais onde se ensina isso, nas igrejas, nos grupos, na família. E eu sou um pastor, tá? Mas eu creio também que nós devemos tomar cuidado para não transformar em tirania, onde a pessoa não pode
mas se quer expressar sua fé, ok? Se quer dizer de que fé que ela é, senão daqui a pouco a pessoa vai dizer, ó, sou evangélico, sou católico, sou espírita, sei lá, qualquer religião, e ela vai ser presa, vai ser censurada só por dizer de qual é a sua fé. Não é isso que é país laico, ok? Cada um tem o seu direito de ter os seus direitos civis garantidos, independente da sua religião, o que não proíbe as pessoas de manifestar a sua opinião, tá ok? Vamos confundir as coisas. Até logo, dê sua opinião aí, leia também o artigo que fala sobre isso no meu blog e até a próxima.